Eu encontrei um vídeo na rede vizinha desse jovem que se diz ex-gay e assim, a minha primeira reação foi fazer uma chacota. Eu acabei fazendo um vídeo, um Reels pro Instagram, cheio de deboche. Quem me segue no Instagram sabe que a coisa lá pega fogo, é muito diferente daqui, os assuntos, a linguagem, tudo é muito diferente. Eu sou colunista do Exatamente e lá eu não tenho restrição de assunto. Eu meto mesmo o sarrafo, enfim. Isso levou as pessoas a fazerem mais deboche do garoto, tiração de sarro, até que começaram as ofensas. Sem empatia, sem se aprofundar, sem nada. E eu me incluo nisso, tá? Tanto que eu fechei o vídeo pros comentários e não marquei a arroba do jovem por razões muito óbvias. E aí eu visitei o perfil dele pra assistir outros vídeos. Foi aí que eu percebi que o buraco era um pouco mais embaixo, que havia uma história de manipulação, sofrimento, baixa autoestima, lavagem cerebral, más influências, crise identitária, total falta de conhecimento sobre sexo e gênero, moralismo cristão, culpa, tristeza, muita tristeza. E não é o único caso, mas é esse que a gente vai mostrar aqui hoje. Olá, Belovers, eu sou Márcio Rolim, criador deste canal Bi-Quarentona, onde a gente dialoga com todo mundo que quiser passar por aqui e por todos os assuntos sobre a perspectiva das bichas mais velhas que seguem esse canal. Já deixa seu like, segue o canal, faz um comentário, não esquece de ajudar com um Pix pra gente continuar crescendo. Eu resolvi dessa vez não fazer a bicha chata e começar enfiando o contexto histórico, político e social assim de cara. Não que não vá ter, porque eu sou uma bicha muito inteligente e eu não tô aqui pra farofa, não. Mas vamos de cara assistir o vídeo que eu coloquei lá na rede vizinha pra gente entender o que tá rolando. O dia que Deus me pediu para deixar de ser gay. Já estava frequentando uma igreja, ainda não tinha entregado a minha vida a Cristo, mas Deus já estava começando a usar as pessoas para falar comigo que tinha um plano na minha vida, que ia me usar. E decidi orar a Deus e perguntar se tudo que as pessoas estavam falando sobre mim era verdade. Percebam que aqui ele diz que Deus pediu para ele deixar de ser gay. Ele acredita de fato, de verdade, que Deus fez esse pedido a ele. O meu deboche lá no outro vídeo era de que o conceito de Deus era muito amplo, que poderia pedir às pessoas para não fazerem guerra, não dominarem territórios, não escravizar as populações, não deixarem as pessoas morrerem de fome. Mas não, Deus pediu para ele, entre os 18 milhões de homossexuais declarados no mundo, para ele deixar de ser gay. Na mesma noite eu tive um sonho em que Deus me levava em um buraco negro, onde tinha muitos homossexuais. E eu via uma mão gigante me tirando daquele lugar, do meio daqueles rapazes. Vejam que ele deixa claro que as pessoas iam sempre falar pra ele que Deus tinha um plano na vida dele, que ia usar ele e tudo mais. Sempre as pessoas. De onde? Da igreja. Que pessoas são essas? Mulheres hétero casadas, homens héteros, pastores, enfim. Pessoas iam dizer. Daí ele conta que ele teve um sonho e nesse sonho ele visualiza a ideia cristã de inferno, que é sempre um local escuro, com fogo e pessoas em sofrimento. Essa ideia, ela ganha força lá na Idade Média, quando a Igreja Católica ela entra em conflito com a Revolução Cristã e para não perder fiéis, o que ela faz? Ela inflama essa ideia de inferno para causar medo, pavor, e esse medo existe na gente até hoje. Qual é o cristão que não tem medo de ir pro inferno? Que a mão dele me tirou daquele meio porque não me queria mais ali. Deus então não quer que eu seja gay, é isso, eu vi um buraco, uma mão me puxou. Parece que é meio engraçado, mas é claramente manipulação dessas pessoas que toda vez que ele chegava na igreja, alguém vinha abordar ele com essa história de Deus vai fazer uma obra, Deus vai te usar em nome dele. Ele acreditou nisso e obviamente que ele teve esse sonho. Daí eu descobri uma grande contradição entre dois vídeos dele que é sensacional para mostrar como a pessoa que é manipulada deixa de olhar para sua sexualidade como algo natural e passa a acreditar que depois que ela manifestou as suas vontades, Deus pode ir querer mudar aquilo. Presta só atenção. Deus criou o mundo. Ele também não tem poder para tomar conta da sua sexualidade. Deus está dizendo, eu já sabia quem você era antes de você nascer. Então todo o processo que você está passando agora faz parte do propósito. Ué, se Deus te criou no ventre e já te conhecia, o que aconteceu para você se sentir desejo por homens? Se ele já sabia quem você era antes de você nascer e você nasceu gay, então ele te fez assim, correto? Só que não pro José Wagner, porque ele esqueceu do nada que ele fez um monte de vídeos mostrando como ele era antes, inclusive quando ele era criança. E ele começa o vídeo dizendo, tá vendo esse menino aqui? Eu já dava sinais de que eu gostava de homem. Eu queria usar coisas de meninas. Eu precisava dar um jeito na minha vida. Esse aí sou eu. Dá pra ver que eu preciso dar um jeito na minha vida. Já tinha os trejeitos, comportamentos diferentes dos garotos e também senti algumas coisas estranhas. Eles se passaram e eu aceitaram minha sexualidade como se fosse algo normal. Me apaixonava pelo cara da padaria, me apaixonava pelo coleguinha da escola, me apaixonava pelo cara do supermercado. Deus fez ele assim e agora, depois de adulto, Deus tem que tomar de conta da sexualidade dele. Depois de velho, a conta não bateu. E é aí que entra a maior contradição de todas. É o vídeo em que ele é questionado se ele faz sexo. Assistam. Você não se relaciona com ninguém? Não.
Não me relaciono com ninguém. Com mulher porque eu não gosto e com homem porque eu não posso. Então eu decidi viver para Cristo. Pois é, com mulher ele não gosta, com homem ele não pode. Se ele não gosta de mulher, Deus não mudou ele. Sinto te informar, cara, mas todo seu esforço estava sendo em vão. Porque a ideia era que Deus te curaria, te transformaria. Lá no começo você diz que Deus tinha um propósito que era um propósito de cura. Quando ele diz que o homem não pode, lembrem-se que Deus jamais disse a ele. Quem disse isso foram as pessoas com as quais ele convive na igreja. Só que de tanto as pessoas questionarem isso, ele resolveu fazer um vídeo explicando esse fato. Se liga. Porque depois que você entrega a sua vida a Cristo, você ainda continua sentindo atração pelo mesmo sexo. Primeiro que Jesus não te chamou para deixar de ser, Jesus te chamou para nascer de novo. Foi o próprio Jesus que lhe disse em João capítulo 3, verso 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Deus está dizendo isso aqui, você não vai parar de sentir, você vai dominar os seus desejos. Está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 23 em diante, domínio próprio. Olha o que fizeram com a cabeça desse cara. Jesus não te chamou para deixar de ser, mas para nascer de novo. Sendo que esse nascer de novo é conquistar o reino dos céus. Porque se ele não pode fazer com mulher e fazer com homem é pecado, então apenas deixe de fazer. E ok, tá resolvido. É o que Deus quer. Que você não faça mais sexo. Ele cita um trecho sobre domínio próprio e sobre a graça de Deus bastar nesse caso. Mas eu já orei tanto e Deus não tira de mim esse desejo, essas atrações de gostar de homem, de gostar de mulher. Deus não se agrada dessas coisas porque Ele permite isso. Terceiro, Deus não quer que você se glorie. Existem coisas que Deus não vai tirar de você, mas Ele vai te dar graça para administrar. Um dos maiores erros de gays que entregam sua vida ao cristianismo é tentar se libertar de algo que Deus quer usar para glorificar o nome dele. Aí ele resolveu que ele não vai deixar de ser gay, que o propósito de Deus não é mais a conversão, mas o controle das sensações e desejos, e que isso basta para ele. Isso foi inventado logo depois, né? Quando ele não conseguiu provar que Deus queria que ele deixasse de fato de ser gay, porque ele não estava mais conseguindo. E essa metáfora entre deixar de ser gay e deixar de ser crente é a clara demonstração de que ele não tem mais para onde correr. Você não vai deixar de ser gay, mas se você deixa de ser crente, o que acontece? E aí me entrou uma outra brecha agora, que é a seguinte. Então, já que o ponto não é transar mais com homens, não precisa ter mulher, só precisa ter o autocontrole. Mas se você perder esse autocontrole e sempre se voltar para Deus, tá tudo bem, porque você não deixou de ser crente. Vocês estão pensando a mesma coisa que eu aqui? Os gays crentes saem com homens, caem em tentação, mas como eles estão sempre ligados à videira, eles continuam sendo crentes, tá tudo bem, porque o importante é continuar sendo crente. É por isso que a gente conhece dezenas de evangélicos gays, até casados com mulheres, filhos, saindo às escondidas por aí pelos matinhos, praças públicas, saunas, banheirão, caçando no sigilo nos apps de pegação, e que na cabeça deles eles estão em Cristo, tá tudo bem. Não adianta você dialogar com um evangélico desse e dizer pra ele, cara, na boa, a tua conta não tá batendo. Mas a concessão do perdão só serve pra você, porque você é crente e entregou seu corpo a Jesus. Eu que tô aqui transando igual a você, vou pro inferno, porque apesar de estar pecando, eu não sou videira. Logicamente que não poderia faltar a associação da homossexualidade à pedofilia, abusos infantis e todas essas coisas que a gente já sabe. Porque a premissa suja e rasa dessa gente mesmo é criminalizar a nossa existência. No mundo, ainda existem pelo menos 69 países em que ser homossexual é crime. E em países onde não é crime, como o Brasil, que nunca foi, não previsto por lei, a tática é associar atos criminosos à nossa existência. E não seria diferente com esse jovem. Sim, ele relata que ele viveu um abuso na infância e faz a sua analogia atravessada nesse vídeo. E eu que sofri abusos sexuais com 5 anos de idade e não contei pra minha família. E por que eu não contei? Porque ninguém ia acreditar. Tudo começou quando a minha tia se mudou para uma cidade vizinha e eu conheci o neto de uma vizinha nossa. Na época ele me oferecia brinquedos como estratégias para dar início aos abusos. Depois que nos mudamos de lá eu não contei pra ninguém. Provavelmente eles só estão descobrindo agora. Cresci com aquele trauma sabendo que tudo aquilo que me aconteceu destruiu a minha infância. Vocês lembram que há pouco eu mostrei que ele deixa claro que desde a infância dele, ele já se compreendia enquanto gay? Daí nesse vídeo, ele diz que alguém destruiu a infância dele. Entenderam essa lógica? O fato dele ter sido abusado o transformou ele em gay. Gente, a internet tá cheia desses relatos aí de pessoas que dizem ter se tornado gays porque tiveram esses episódios na infância e cheio de cristão afirmando que essa é uma das razões pelas quais a gente se torna gay. A prova disso é a fixação que essa gente
noite toda tem por banheiro, por impedir que uma pessoa trans use o seu banheiro designado, por não deixar o seu filho, a sua filha, enfim, ter contato com gays na vizinhança, na família, o pavor que eles têm de falar sobre sexualidade nas escolas, porque os abusadores querem sempre ter essa chancela, essa imunidade, que a maioria esmagadora dos abusadores são homens héteros, e nós temos dados que comprovam isso. A um dado momento, ele acredita que ele tá fazendo um grande bem para a humanidade, assim, real. E em proporções mesopotâmicas, tá? Como essa galera aí evangélica gosta. Multidões, povos e nações, planetas e constelações, daquele jeitinho que eles sabem falar. E ele postou um vídeo em que ele mostra os números que a sua conta alcançou. Milhões e milhões de views de fato. E o claim do vídeo é: filho, eu vou te usar para multidões. Te adorar é o que sustenta me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei, meia. Alguma compensação ele teria que ter por tanto esforço, né, gente? Algum prêmio por deixar de chupar um pau ele teria que ganhar, porque esse foi o prêmio concedido a ele, ser exemplo para multidões. Esse prêmio é uma cobrança constante na vida de quem passa por esse tipo de conversão, que por sinal é um ato criminoso no Brasil, tá? As pessoas envolvidas nessas farsas cobram que você tenha vitórias, que você tenha conquista. É tipo aquele crente que ele doa o carro, ele doa a casa, porque Deus vai dar a ele uma Ferrari e uma mansão. Esses jovens têm que mostrar os resultados, e muitos desses resultados são desastrosos, como um casamento arranjado, uma varoa abençoada, a casa com esse homem vai ter filhos, e aí a gente já sabe o que acontece, como é que termina essa história. Um monte de gente envolvida e com suas vidas devastadas. Antes de terminar esse vídeo, tem duas coisas que eu não posso deixar de fora. Uma delas é o fato de ele mesmo ter manifestado a insatisfação, a tristeza e o preconceito da igreja contra ele, contra aquilo que ele tá lutando, a falta de apoio. E de boa, isso dói de ver. Onde ele deveria supostamente estar encontrando alento, ele sabe que o que mais tem é a gente apontando o dedo na cara dele. E aí ele não enxerga o acolhimento ali, e olha só o que ele fala no vídeo. Fala, meus seguidores, a igreja não sabe lidar com a homossexualidade. Infelizmente, nós vivemos em uma época em que as pessoas têm pouca maturidade para lidar com um assunto tão delicado, tão polêmico no meio cristão. Quantos filhos de pastores, presbíteros, homens e mulheres de Deus sofrem com essa divergência na sua personalidade? E o pior de tudo isso é não ter com quem contar. Se você fala que é gay, é porque tem demônio. Se você fala que é gay, é porque você precisa casar. Muitos crescem aparentemente querendo provar uma suposta libertação, frustrando a si mesmo, relacionamentos. Ele se reclama bastante dessa coisa de acusarem ele de ter demônios, de ter possessões no corpo. Tem vários vídeos em que ele trata disso. Ele compreende que não é um demônio. Ele compreende depois, já bem mais tarde, que Deus fez ele assim. E o outro vídeo é quando ele termina com a garota da igreja porque ele não parou de ter desejos homossexuais. Dá muita dó. Eu que terminei meu namoro com uma menina da igreja. Porque os desejos homossexuais não sumiram. Gente, eu ia fazer várias falas sobre a luz das leis, o que pode, o que não pode no Brasil, sobre como essas práticas de conversão, de cura gay, eu ia falar dos deputados que tentaram aprovar leis que permitissem que psicólogos atuassem com isso e com várias outras frentes relacionadas à cura gay, mas de boa não precisa. Porque nos parece que o José Wagner tá muito resignado. Não há nada no canal dele que indique que ele tenha sido forçado a nada. Ele é apenas um cara confuso, sem direção, que negou a sexualidade dele como muitos de nós acabam negando por muito tempo e acabou encontrando o primeiro alento dele na igreja. Ele faz tudo isso por vontade própria, porque ele não se aceita compreender como um homem gay. A moral cristã dele faz ele acreditar que há algo errado e isso vem de dentro dele. E quando essa luta, essa vontade é própria, quando é assim, a gente não tem muito o que fazer. Só nos resta torcer para que o tempo mostre a ele que essa luta é perdida e que até lá não seja tarde demais para descobrir isso. Conta pra mim, você passou por isso na sua vida quando você começou a se compreender como gay? Você teve a sua dúvida cristã? Deus bateu na sua porta e te deixou em crise com esse pensamento de é algo errado, eu preciso mudar agora? Ou você conhece caras que passam por isso? Porque eu conheço alguns, inclusive eu já namorei algum e eu vou contar em outro vídeo. Não esquece de dar um like nesse vídeo, mandar pros seus amigos, fazer um comentário, deixar o seu relato. E ó, o Pix tá aqui embaixo, contribui com o canal, qualquer valor já ajuda bastante. Muito obrigado para quem chegou até aqui no final e agora estão passando 2 vídeos legais para você continuar maratonando aqui no canal da Titia. Um grande beijo, até o próximo. Tchau!